Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para vocês. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com esse vídeo, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho das principais regras da hermenêutica, tá bom? Hoje eu não vou dar uma aula aqui, é claro, mas eu quero falar um pouquinho de regras de hermenêutica, que é algo bom para o nosso crescimento. Haja vista que há grandes pregadores da palavra de Deus, mas infelizmente a gente vê também pessoas falando bobeiras aí no meio da igreja. Isso é ruim porque causa uma má impressão, escandaliza às vezes, enfim, isso não é bom para o evangelho, para o reino, tá bom? Eu vou falar rapidamente aqui de algumas dessas regras que eu listei aqui. Na verdade são 6 regras que eu listei, tá bom? A primeira é a lei do contexto, tá bom? A lei do contexto que diz assim, ó, melhor, eu vou citar alguns versículos aqui, não vou ler esses versículos, vocês podem conferir, que é para dar, vamos dizer assim, sustentação, embasar aquilo que nós estamos falando. A lei do contexto, tá bom? O contexto é a parte que vem antes ou depois do texto. Eu creio que você já sabe isso aí, né? Disse que não se deve interpretar o texto sem o auxílio do contexto, né? É aquela velha expressão, palavra fora de contexto gera pretexto, né? Para entender a aplicação dessa lei, recomenda-se a leitura dos seguintes textos: Lucas 19, versículo 28 ao 44, tá bom? E Atos 8, do 30 e 31. Também Isaías 53, 7. Segundo, lei do texto paralelo. Olha só, lei do texto paralelo. Um texto deve ser auxiliado na sua interpretação, utilizando o mesmo assunto que ocorre em outras partes das escrituras. Você tem uma passagem que fala de determinada coisa, aí, além do texto paralelo, você vai encontrar outro versículo, outro texto falando a mesma coisa, tá? Aí você vai conferir ali, você vai entender, para entender direito. Então, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Isso é muito bom. A Bíblia, ela interpreta a si própria, tá bom? Para isso aí, você pode fazer pode conferir também João 19, versículo 18, Marcos 15, 27 e Mateus 27, 38. E também Lucas 23, do versículo 39 a 43, tá bom? Terceiro aqui, ó, lei da autoria do texto, tá bom? Isso é importante também, tem que observar isso daí. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, situações sociais e regiões diferentes, tá bom? Isso tem que ser levado em conta, é muito importante. A época em que a Bíblia foi escrita, que a palavra que Deus entregou para os profetas, assim, a palavra dele, né? O tempo, a região, enfim, são várias coisas que têm que ser levadas em consideração. Portanto, a forma de apresentação de um determinado texto para um povo que vivia em situações diferentes deve ser comparada com outros em tempos ou forma remota, tá bem? Para entender a aplicação dessa lei, recomenda-se a leitura dos seguintes textos: Efésios, no seu capítulo 5, versículo 22 a 27, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 10, tá bom? Quarta regra, ou quarta lei, lei da interpretação do texto. A interpretação do texto é aquilo que a passagem quer dizer no tempo, no espaço e nas circunstâncias em que foram escritas. O literalismo busca o que o texto quer dizer. Olha só, o literalismo busca o que o texto quer dizer, né? Tem passagem que você lê ela e aquilo que está escrito é realmente aquilo, você entende de forma literal. Literal. Tá bom? Tá, outras que não, né? Por exemplo, para conferir isso aí, você pode conferir lá em João, no capítulo 21, versículo 6. E o simbolismo busca o que a figura quer dizer. O simbolismo busca o que a figura quer dizer. Para isso aí, você abre em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Quinto, tá? Lei da aplicação do texto. Olha só, lei da aplicação do texto. O mesmo texto pode ser aplicado a pessoas ou clãs vivendo em épocas ou situações geográficas diferentes, tá bom? Vamos conferir Mateus 13, versículo 24 a 30. E depois, por último aqui, em sexto,
a lei da aplicação do texto. A lei da aplicação do texto, num sentido filosófico, olha só, num sentido filosófico, pode-se dizer que uma pessoa geme porque está doente. Nesta ilustração, encontramos a lei da implicação, tá? Da implicação do texto. A manifestação patente, explícita, do latente, explícito. Tá bom? Então, são essas regras. E depois uma regra crucial e muito importante. Isso aqui eu quero enfatizar bem. Olha só. Para ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, a primeira coisa, você tem que ser convertido. Tem que ser convertido. Se não for convertido, meu querido, infelizmente não adianta. Se não for convertido, não adianta você ler a Bíblia, assim, para querer interpretar a Bíblia. Primeiro, você tem que recorrer à Bíblia de forma humilde. Por quê? Nós temos que orar a Deus. Orar a Deus. Tá? Para que Deus nos dê discernimento na palavra dele. O Espírito Santo vai te dar discernimento. Tá bom? Isso é muito importante. O Espírito Santo sempre vai te dar esse discernimento. Então você recorre à Bíblia, você vai recorrer a ela de forma humilde. Você vai se submeter à Bíblia. Né? Nós vamos nos submeter à Bíblia. E não é questão de submeter a Bíblia às suas teorias, aos seus conceitos. Não se submeta, a Bíblia não se submete a nós. Nós nos submetemos à Bíblia. Tá? A palavra de Deus não se submete ao homem. O homem se submete à palavra de Deus. É uma coisa diferente. Tá bem? É uma coisa diferente. Tá bem? É muito entender a diversidade orgânica da Bíblia, tá bom? Quando você entende isso, você entende o seguinte, quanto ao conteúdo, o Antigo Testamento contém a promessa, tá bom? E o Novo Testamento, o cumprimento, tá? O primeiro aponta para a vinda de Cristo e nos conduz a Ele. Estou falando do Antigo Testamento. E o segundo tem Cristo e o seu ponto de partida e contempla a sua expiação para perdoar o pecado do mundo. Tá? Muito bem. Estamos quase concluindo aqui. Agora uma outra coisa. Quando subir ao púlpito, você vai pregar a palavra de Deus, coisa maravilhosa. Deus te deu uma palavra. Glórias a Deus. Várias vidas vão ser edificadas, pessoas vão se submeter a Deus, almas vão ser salvas. Ótimo. Glórias a Deus. Deus está procurando pessoas que pregam a palavra dele, pregam a palavra da verdade. Tá bem? Deus está procurando. Mas procura também fazer o seguinte, olha, porque sempre que você vai pregar, ou que nós subimos ali para levar a palavra do Senhor, é comum você falar de outras coisas, até para criar um paralelo ali, porque nós vivemos no mundo secular. Nós tem a parte eclesiástica, tem, e o secular, tá bom? O que acontece? Imagina que você vai falar de internet. Você vai falar alguma coisa referente à internet. Olha, eu tenho visto várias pessoas cometerem alguns erros. Procura estudar um pouco. Vai lá no Google, faz uma pesquisa. Para você não sair falando besteira no púlpito. Porque isso é difícil. Porque no púlpito, na nave da igreja, tem as pessoas que estão ali, não são leigas. Pode ter leigos, mas muitas pessoas conhecem. Né? A gente não sabe quem está ali. Mas nós sabemos que tem doutores, tem gente que conhece realmente. Aí você vai lá no púlpito e fala uma besteira. A gente vai lá e fala uma asneira. Aí as pessoas saem murmurando. Você trouxe uma palavra maravilhosa, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. E por um descuido, um vacilo qualquer, você repetiu uma fala que você ouviu. Aí botou tudo a perder. Porque tem pessoas que ela não vai observar o que você falou de bom. De edificador, mas ela vai procurar prestar atenção no erro que você cometeu. E as pessoas, infelizmente, cometem erro o tempo todo. Eu vejo na igreja o tempo todo, infelizmente. E isso é triste, porque nos entristece. Tá? A pessoa está ali, traz uma passagem maravilhosa, traz uma palavra divinamente inspirada, mas de repente ela quer ir lá, falar alguma coisa de internet, ou de política, ou de outras coisas, ou de ciência, e fala umas bobeiras que é difícil de engolir. Isso aí bota em descrédito o que você falou. Bota em descrédito. Então, não deixe a sua palavra cair em descrédito. Quando você falar, fala do que você domina. Fala de assuntos que você domina. Se você não domina um determinado assunto, não fale. Ou se você quer falar, procure estudar um pouquinho a respeito daquilo, fazer uma pesquisa,
tá? Ver uma fonte confiável e para não falar bobeira. Não fale bobeira, tá bom? Isso é muito importante. Olha só, a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. 2 Timóteo, de novo, 3, versículo 16, diz assim, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, tá bom? Para corrigir e para instruir em justiça. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus para nossas vidas. É o pão da vida para nós, tá? Mas vamos procurar, conforme está escrito em 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 15, vamos procurar apresentar a Deus aprovado, tá bom? Com um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor, tá bem? E outra, por último, não leve teologia para o púlpito, tá bom? Eu aprendi isso com um pastor amigo meu, isso é muito interessante, o que ele fala, que é o pastor Arcanjo, que hoje está pastoreando uma igreja lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, pastor Arcanjo. Se eu ver esse vídeo, eu passo o Senhor para o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus aí. Olha só, ele fala assim, ó, que o problema hoje é que as pessoas querem levar teologia para o púlpito. E quando você leva teologia para o púlpito, acontece, nossa, aí fica difícil. Porque, olha só, aí é você querendo mostrar o seu conhecimento. A teologia, ela tá para nos ajudar, mas não para pregar teologia. Não para pregar, até porque tem vários pontos divergentes aí que não é o foco aqui agora, mas, enfim, eu só quero avisar isso aí. Não pregue teologia, pega a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus colocar a palavra na tua boca e você vai ver que vai ser uma maravilha. Então é assim, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, que nas próximas nós estaremos aí mais uma vez com vocês. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.